Olá a todos, então hoje nós vamos fazer o circuito de carga e descarga de um capacitor. Tá? Então a gente vai trabalhar com capacitor eletrolítico, é esse tipo de capacitor. A gente tem que tomar um cuidado porque ele tem polaridade definida, tá certo? Se a gente ligar com esse polo negativo ligado no polo positivo da bateria, ele vai estourar, porque faz uma reação de redução do óxido que tem aqui dentro, que é o separador desse capacitor, tá ok? E ele passa a ser um condutor, então ele acaba explodindo, tá? Ele entra em curto. Nós vamos colocar ele em série com um resistor. A cor aqui, pessoal, é laranja, branco, laranja, tá? Então vocês dão uma olhada lá no código de cor desse resistor para definir qual é a resistência. E aí a gente vai colocar esse resistor em série com o capacitor. E nós vamos investigar como que se dá o carregamento do capacitor e depois, uma vez carregado, a gente vai ter o descarregamento desse capacitor. Importante anotar o tempo aí, então adotem como critério o cronômetro aí, como cronômetro o tempo do vídeo, quando eu começar o experimento. Eu estou usando um multímetro aqui, ó, um pouquinho mais, vamos dizer assim, com um pouco mais de recurso, porque eu preciso medir correntes na faixa de microampere, tá? Veja, eu vou aplicar 6 volts de tensão máxima nesse capacitor, é um capacitor que é para 25 volts, tá ok? E eu garanto para vocês que uma corrente aí de no máximo 40 mA vai ser o suficiente para esse resistor que vocês vão olhar o valor aí na tabela, tá ok? Bom, eu vou primeiramente descarregar o capacitor. Então, para descarregar o capacitor, a gente fecha um curto. Como essas trilhas aqui, ó, elas estão curto-circuitadas, tá? Nessa direção. Então, eu simplesmente pego aqui e coloco ele nos bornes e ele já está descarregado. Eu fecho um curto nesse capacitor, ok? Bom, a escala do amperímetro aqui, ó, ele já está em microampere, tá ok? Escala máxima de 40 microampere, é uma escala automática, tá? Esse aparelho é um aparelho um pouquinho mais sofisticado, tá ok? E ele nos permite medir a corrente, tá? Em microampere, tá ok? Bom, a ideia aqui é ver como se comporta, então anotar a corrente em função do tempo, tá ok? Então vamos lá, eu vou começar agora o experimento. Eu vou pôr o polo positivo, porque o positivo está vindo por aqui, ó, o positivo da fonte, tá? Está passando pelo resistor, então eu vou colocar o positivo aqui neste borne e o negativo neste último borne aqui do canto. E aí vocês vão começar a medir. A gente vai começar a fazer as medidas, tá ok? Valendo. A escala ainda está em 40 microampere. O capacitor está carregando e, portanto, a corrente está diminuindo em função do tempo. Começou com um valor máximo e vai tender a zero quando ele estiver carregado. Ou seja, quando as placas do capacitor estiverem no potencial da fonte, né? Quando as placas atingirem esse 6.01 volt, significa que a corrente aqui vai ser zero. Então veja que o tempo é um parâmetro, tá ok? Porque vocês vão fazer um gráfico de corrente no eixo Y versus o tempo no eixo X. Esse é o gráfico que vocês terão que fazer para a próxima aula. E depois nós vamos linearizar esse gráfico. Ele deve ter uma função exponencial. E, portanto, nós vamos achar os parâmetros desse circuito por esse gráfico. A escala continua em 40 microampere.
Então, lembrando que a constante de tempo capacitiva é igual ao valor da resistência do circuito vezes a capacitância. Ok? Esse capacitor é um capacitor de 2.200 microfarad. 2.200 microfarad. Então, vai ser possível determinar a constante de tempo pela linearização do gráfico de corrente versus tempo. Ou seja, o Ln da corrente versus o tempo deverá fornecer a constante desse circuito, que é a constante de tempo capacitiva. A gente poderia colocar esse voltímetro medindo também a placa do capacitor, tá ok? Diretamente, tá ok? Mas para a gente o que importa é a corrente. Ele continua carregando. Somente quando essa corrente tender a zero e não variar mais com o tempo é que o capacitor está completamente carregado. Vocês podem adotar um padrão para colocar a corrente, né, para fazer uma tabela de corrente versus tempo. No primeiro minuto, talvez seja interessante marcar as correntes a cada 5 segundos. Do segundo minuto em diante, aí vocês podem aumentar esse tempo. Podem fazer anotar o valor de corrente para cada 10 segundos. Porque percebam que o tempo, né, a corrente vai diminuindo bem pouco à medida que o capacitor vai carregando, tá ok? Então no começo é bem difícil, né, vocês vão ter que pegar bastante pontos. Mas agora, como a gente percebe agora aí, nesses últimos minutos, você pode pegar um valor de corrente a cada 20 segundos, 30 segundos, para não ficar uma tabela muito grande, né? Para não ter que anotar isso manualmente, né? Aí, o capacitor já está praticamente carregado.
Pode pegar um valor de corrente agora aí, ó, a cada 30 segundos. Eu diria que está ok. Esses pontos vão ser suficientes, tá? Porque senão a gente vai ficar muito tempo também e essa corrente não vai variar significativamente. Ok? Então a próxima etapa é fazer a descarga. Eu vou inverter esse capacitor, vou curto-circuitar, tirar a fonte e vou medir a tensão também na placa do capacitor, tá bom? Para a gente ver como que ele se comporta. E aí vocês vão perceber que a corrente no início agora da descarga vai ser exatamente aquela corrente do início da carga do capacitor. Tá? Ele vai descarregar a sua energia no resistor, né? Que vai dissipar por efeito Joule essa energia. Ok? Ok, eu vou desligar por aqui então.